vamos recuperar aquela aula do feriado então, evitar que vocês saiam de casa sábado de manhã, o que vai ser bom para todo mundo, né? Sempre é bom evitar compromisso sábado de manhã, especialmente no inverno, né? O que a gente tem para ver hoje é a nossa aula, esqueci o número da aula, 11 ou 12. Bom, é a aula que vem depois de matrizes determinantes, que a gente vai tratar de matriz inversa e da resolução de sistemas. Então, se tu acompanhar pela apostila, tá tranquilo, tá? Vão ser os mesmos exercícios, falar das mesmas coisas, então não tem muito drama, tá? Então vamos começar de uma vez aqui. Eu estou um pouco enferrujado com a caneta aqui, ó, com a caneta de escrita, né? Então acho que vai ficar um pouco feia a minha letra, mais feia que o comum, mas um pouquinho de paciência tua aí já resolve, e um pouquinho de tolerância também com isso já vai resolver, tá? Lembrando, né, que essa dinâmica de aula gravada, ela tem a desvantagem de tu não poder perguntar. Claro, tu pode me mandar um e-mail perguntando ou perguntar pessoalmente na aula, mas tem a vantagem também de tu poder dar pause e tal, dar uma arejada, vai tomar uma água. O cara vai no banheiro, não perde nada, assim, vai no banheiro, dá pausa, vai no banheiro, volta, segue de onde está. Então tem suas vantagens também, né? Outra vantagem é que tu está em casa, né? Tu está em casa vendo e tal, bem confortável. Pode ver mais de uma vez, repetir passagem que tu não entendeu, beleza. Então, vou migrar aqui para tela, vai esparcer a tela do computador, e a gente vai começar a tratar de um conceito que é a matriz inversa, tá? A letra está bem feia, mas paciência. A ideia de matriz inversa, ele remete lá de números inversos, né? Não sei se você está lembrado o que são números inversos, vamos fazer aqui no cantinho. A gente tem a definição de números inversos, é que A e 1 sobre A, eles são números inversos, né? Que é a ideia de inverter a fração, tipo 2 terços vira 3 meios, 4 quintos vira 5 quartos, 1 vira 1, 1 meio vira 2 e assim por diante. Uma propriedade interessante da definição de inverso é que o produto de dois números inversos, ele sempre dá 1, né? Porque eles foram inventados para ter isso, né? Esse conceito foi criado para que isso ocorra, certo? Isso tem que estar bem presente, porque quando a gente vai estudar a matriz inversa, é bem parecido. Então a gente define matriz inversa como a matriz que, multiplicada pela matriz original, resulta na identidade, né? Tá lembrado quem é a identidade das matrizes? Vamos ver quem é a matriz identidade mesmo. É aquela matriz que tem uma diagonal toda de 1 e o resto tudo 0, né? Então essa é a definição de matriz identidade. Tem que ser uma matriz quadrada. Se tiver 4 linhas, a diagonal vai ter 4 1s e assim por diante. E a matriz identidade, lembra na aula que a gente comentou que ela é neutra na multiplicação, né? Ela faz o papel do número 1, né? Então acaba sendo a mesma propriedade que a gente tem para números inversos, ela é equivalente para matrizes, né? Por isso o nome matriz inversa, né? E aí o símbolo que a gente usa é o menos 1, né? Que é o mesmo símbolo que a gente usa para o número inverso. Bom, uma propriedade interessante, uma consequência dessa definição é a seguinte: se esse produto da matriz identidade, é porque o determinante do produto da esquerda tem que ser igual ao determinante da matriz identidade, correto? Não é difícil calcular que o determinante da matriz identidade ele vale 1. É só tu ver que ele é uma matriz triangular, né? Então tu multiplica a diagonal principal e tu vai ter o determinante como 1. Só que lembra da propriedade de multiplicação para determinantes, né? Eu posso quebrar o determinante de uma multiplicação pela multiplicação de dois determinantes, né? E olha a consequência disso. Aqui vem uma consequência bem importante. O determinante da inversa, ele vai ser igual a 1 sobre o determinante da matriz original, certo? E isso é um negócio que eles podem perguntar em prova, porque calcular a inversa é um negócio bem chato, tá? Tu calcular a inversa, tu pode
tu vai acabar num sistema e tal. É bem demorado calcular uma matriz inversa. Então eles podem perguntar para ti o determinante da matriz inversa sem necessariamente que tu calcule a matriz inversa, né? Então isso é uma propriedade importante para lembrar, especialmente para a prova da PUC agora do fim de semana. Eles adoram umas questões meio aleatórias assim. Então isso é tema possível. E outra observação importante, ó, que aí já é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, é que para que exista inversa, tu não pode ter esse determinante nulo aqui, né? Esse que eu estou destacando, ele não pode ser nulo, porque se ele for nulo, não existe, né? 1 sobre 0 é uma fração, a gente não pode dividir por 0. Então a condição para inversão, e aí já é uma questão um pouco mais difícil. Por exemplo, não me surpreenderia uma questão dessas na prova da ACAF, por exemplo. Tá? Então a condição para que exista inversa é que o determinante da matriz original, que tu vai querer inverter, ela seja diferente de 0. Né? Então são duas questões aí que a gente pode trabalhar a partir da definição de inversa. Vamos fazer 2 exemplos dessas aqui. Primeiro uma questão antiga da URGS e segundo uma questão depois também da URGS, um pouco mais fácil, tá? Primeiro, está falando ali, o conjunto dos números reais x que tornam a matriz abaixo inversível. Bom, se ela é inversível, a gente está falando daquela condição que eu mencionei, né? Bom, para que uma matriz seja inversível, o determinante não pode ser 0. Ser inversível é o mesmo que admitir inversa, tá? Aí, ó, ele está pedindo, ele está dando a matriz ali, né? Então, calculando o determinante dessa matriz, é um determinante 2 por 2, né? Então eu imagino que não vai ser muito traumático o cálculo do determinante. A gente vai obter, fazendo as multiplicações, ó, seno ao quadrado. Aqui tu pode ou trocar o sinal ou fazer menos depois, dando mesmo. Cosseno ao quadrado de x. A gente vai chegar aqui, o determinante de A, ele vale, portanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Só que repara o seguinte, ó, isso é a relação fundamental da trigonometria, né? Então, independente do ângulo x, do arco x, isso vale 1, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tá, mas olha só, como é que a gente interpreta esse fato? A gente tinha que ver quando que o determinante não é 0. A gente descobriu que o determinante vale 1. Ou seja, se ele vale 1, ele nunca é nulo, né? Se ele é sempre 1, ele nunca é 0. Não é muito difícil a gente deduzir isso. Bom, só que qual é o valor de x que faz com que o determinante não seja 0? Todos. Afinal, ele vale 1. Então a resposta para a questão é E, né? Conjunto dos números reais. Qualquer valor de x que tu substituir ali vai acabar na relação fundamental, que por sua vez é sempre igual a 1, e aí está morto, né? Então é uma questão mais de deter informação, né? Essa parte de matrizes determinantes é bem o fato de ou tu sabe a informação, tu tem a informação do que tem que ser feito, ou tu fica sem ter muito por onde caminhar, né? Olha a segunda. Vamos fazer aqui um segundo exemplo para tu ver como isso é tranquilo. Se o determinante da matriz inversa de A é igual ao meio. É aquilo que eu comentei contigo da propriedade. Ó. Bom, o determinante da inversa é igual ao meio. Tu pode imediatamente inferir daqui que o determinante da matriz A é o inverso disso. Ele vale 2. Certo? Então não tem muito drama na conta. Ó. O determinante é 2. Tá, mas ele está dando a matriz A. Muita gente gasta um tempão para calcular a matriz inversa de A e não precisa. Ó. Porque tu sabe que o determinante vai ter que dar igual a 2. Por isso que essa propriedade é importante, né? Ela poupa tempo em algumas questões mais complicadas, né? Aí, fazendo essa conta do determinante, multiplicando uma diagonal, a outra e subtraindo, a gente vai chegar numa equaçãozinha bem simples de resolver, né? E aí o valor do C, ele vale menos 1, né? A gente consegue aqui marcar bonitinho a questão. Então, essa parte aí é bem tranquila, né? Não vai te dar maiores complicações a resolução disso. Perfeito? Então, isso a gente encerra matrizes determinantes.
O foco principal da aula, que é o que eu gostaria bastante que tu estudasse com um pouco mais de calma para a próxima aula, é a resolução de sistemas. Perfeito? Isso tem bem mais incidência em prova do que matrizes, do que determinante. Certo? Então a gente pode fazer um esquema central aqui, ó, de classificar os tipos de sistemas que a gente vai resolver hoje. A gente vai falar de sistemas lineares, perfeito? E a gente pode classificar esses sistemas lineares em dois grupos. Um grupo que a gente chama de sistemas possíveis, outro que a gente chama o grupo de sistemas impossíveis. Faz sentido, né? Ou dá para resolver ou não dá. Não existe um terceiro caso. Feito? Agora, dentre os possíveis, a gente pode falar de dois tipos. Os sistemas que são determinados, que tem uma única solução, e o indeterminado, que ele não tem, que ele tem infinitas soluções. Só que muita gente fica meio receoso. Como assim passa de uma solução para infinitas? Por que não pode ter duas soluções? Bom, vamos fazer uma interpretação geométrica breve aqui. Ó. Todo sistema 2×2, ou seja, com duas equações e duas incógnitas, ele pode ser entendido como uma dupla de retas traçadas no plano cartesiano. Feito? Por isso o sistema é linear, né? A gente pode interpretar ele como elementos retos, né? Uma reta, um plano e assim por diante. Bom, uma delas, uma equação, vai ser uma reta aqui, tanto faz. Estou traçando aqui uma reta qualquer aleatória. Certo? No momento que eu traço a segunda reta, só vai existir um ponto de intersecção com a primeira, tá vendo? Então, isso aqui é a solução única num sistema determinado. Agora, se o sistema é impossível, vamos fazer aqui, essas retas são paralelas. E retas paralelas não se encontram nunca, né? Por isso que não vai ter essa solução. Agora, como é que aparecem as infinitas, ó? Elas vão ficar sobrepostas às equações, né? Então eu tenho infinitas intersecções. Por isso que é tão brusco, não tem como eu ter duas intersecções traçando duas retas, né? Então a gente vai ter ou uma ou infinitas. Correto? Agora, gráficos iguais vêm da mesma equação, né? A gente tem que ter equações iguais para fazer. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso pode inferir. Tá. Só que para resolver sistemas, isso é meio problemático de trabalhar no colégio. No colégio é barbado, mas eu digo... Por que não abriu aqui? Ih, eu salvei. Não era para ter salvado. Tá, paciência. Eu vou aqui... dou um jeito aqui. É um pouquinho traumático de trabalhar, porque tem vários métodos de resolver um sistema. Tá? Geralmente o pessoal aprende a regra de Cramer, pelo menos antigamente era o que a gente aprendia. A regra de Cramer, eu que fomentei na aula passada, é um horror. Ninguém usa mais. Não na prática, pelo menos. Né? No colégio às vezes dá, mas isso não é muito comum, tão mais comum quanto era 5 anos atrás. A gente vai utilizar dois métodos aqui. Eu vou explicar dois e vou utilizar preferencialmente em aula um deles. O primeiro é por substituição. Esse é o mais fácil, tá? Não tem muito drama. Tu vai fazer o seguinte, como é que resolve um sistema por substituição, por isolamento? Tu escolhe uma equação, de preferência mais simples, escolhe uma incógnita para isolar e substitui nas outras. Por exemplo, eu vou trabalhar com o z nessa terceira equação. Podia ser qualquer incógnita em qualquer equação. Mas eu vou botar aqui que o z ele vale 6 menos x menos y. Tá? Indiferente quem tu vai escolher para trabalhar com a equação. Feito? Aí eu vou substituir essa expressão nas outras duas linhas. No lugar do z, vai ficar aqui. Repara que na linha 1 é menos z, então eu vou ter que trocar o sinal. Menos 6 mais x mais y igual a 2. E isso vai nos dar uma equação aqui, 2x mais 3y igual a 8. Feito?
barbada, né? A gente vai agora e substituir na linha 2 o z, que vai nos dar então 2x menos y mais 6 menos x menos y igual a 3. O que vai nos dar que x menos 2y é igual a menos 3. Beleza, né? Tranquilo. Qual que é a grande vantagem desse método? Ele não exige nada de muito mais, né? Não existe nenhuma matemática muito sofisticada para que a gente faça isso, né? Agora, ó, como é que a gente finaliza? Bom, a gente pega a equação mais simples para evitar a fração e isola o x. Ó. X é igual a 2y menos 3. Ah tá, beleza. Então eu posso colocar no lugar desse x aqui, né? Vai ficar então 4y menos 6, repara que é 2x, mais 3y é igual a 8. O que vai nos dar que 7y é igual a 14 e y é igual a 2. Então, ó, sem muito drama, né? Não tem... Qual é a matemática que está envolvida aqui? Ó? Nada, praticamente, né? Tu vai isolar e substituir, isolar e substituir. Essa é a grande vantagem, né? Aí, substituindo o y2, a gente vai chegar que o x é 1. E substituindo o y2 e o z1 e o x1, a gente vai chegar que o z é 3. Então, o conjunto de solução desse sistema, o trio que resolve esse sistema é 1 para o x, 2 para o y, 3 para o z. Sem drama. Tá vendo? Então, tu não tem que aprender nada, condições, nada, nenhuma matéria a mais para fazer isso, né? Bem tranquilo. Esse é um dos métodos, né? Esse método eu recomendo para quem não está muito afim de praticar e de coisa assim, que não quer investir muito tempo com sistemas. Essa é a saída mais fácil, porque tu sabe fazer isso desde a 8ª série, né? Só que quanto maior o sistema, mais problemático fica, né? Seria interessante, ó, que tu... não quero salvar. Que tu visse outro método também. Que esse seria legal que tu praticasse, porque esse, se tu melhorar, tu fica bem craque, que é o método do cancelamento. Como é que funciona ele em essência? Tu vai cancelar incógnitas, certo? Mas como é que tu cancela incógnitas? Tu vai ter que operar com linhas. Tu vai ter que fazer uma linha mais outra, uma linha menos outra, o dobro de uma linha mais outra, e assim por diante. Tá? Vamos começar aqui, ó, escolhendo uma incógnita para cancelar. Eu vou escolher o z. Certo? Eu tenho... Meu objetivo aqui é cancelar o z 2 vezes. 2 vezes porque eu tenho 3 equações, né? Certo? É impossível cancelar ele 3 vezes, porque tu acabaria em equações redundantes. Certo? Então basta cancelar o z 2 vezes. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai operar com linhas. Se tu por algum acaso fazer a soma da linha 1 com a linha 2, por que eu escolhi a soma da linha 1 com a linha 2 na outra operação? É bem fácil de ver. Ó. Menos z somado com mais z, ele vai cancelar. Então isso vai te dar 3x mais y igual a 5. Certo? Muita atenção para fazer isso, né? Vai ficar ali x com 2x, 2y com menos y, 2 com 3, aqui cancelou. Ah tá, mas se eu fizer a linha 1 mais a linha 3, vai dar uma coisa parecida. Tu vai somar x com x, vai te dar 2x, 2y com y vai te dar 3y, e 6 com 2 vai dar 8. Repara que cancelou o z. Agora, por que a gente cancelou o z 2 vezes? Ó? Porque com isso, ó, eu fabrico um sistema menor do que o sistema original. E aí a gente consegue resolver. Ó. Vamos fazer aqui, ó, a resolução. Bom, tu pode isolar e substituir, ou tu pode cancelar. Ó. Eu vou cancelar o y agora. Eu quero cancelar o y. Só que basta eu cancelar o y uma vez, não precisa cancelar 2. O que a gente pode fazer aqui de conta? Ó. Só que esse aqui é um pouquinho mais difícil do que o outro, porque o outro, como tinha um negativo,
a gente podia somar as linhas. E elas eram todas iguais, né? Os coeficientes em módulo, então ficava mais fácil. Aqui não, né? Aqui eu vou ter que... Eu tenho 1y e aqui é 3y, né? Então se eu simplesmente fazer uma linha menos a outra, ou algo do gênero, eu não vou cancelar, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer o triplo da linha 1 para que aquele 1y vire 3y menos a linha 2. E aí vai nos dar o que, ó? Triplica o 3, dá 9. 9 menos 2, 7x. Triplica o 1, dá 1, dá 3. 3y menos 3y, vai cancelar. Triplica o 5, dá 15. 15 menos 8, 7. E aí o x é 1. Repara, é muito mais fácil, é muito mais rápido, né? E com a prática tu fica muito, muito rápido, certo? Então esse é o método de resolução preferencial que eu vou usar nos outros exemplos da aula, tá? Para achar o y, tu substitui aqui na equação, né? Vai ficar 3 mais y igual a 5, o y é igual a 2. E para achar o z, tu substitui na equação aqui, né? 1 mais 2 mais z igual a 6. Tu vai achar que o z é igual a 3, né? Obviamente a mesma resposta, porque era o mesmo problema, né? 1, 2, 3, como resolução. Feito? Então esse método aqui é o que a gente vai utilizar preferencialmente, tá? Eu vou pegar uma água lá, que eu esqueci de pegar uma água e minha garganta está se entregando. Aê. Fez o mesmo também? Foi tomar uma água, dar um tempinho. Ainda não precisava ter dado pause, né? Pra ir no banheiro. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui pra gente praticar. Deixa eu abrir o arquivo. E claro, né, a aula, você vai ver quando é o tempo, fica um pouco mais rápida, porque não tem aquela dinâmica de copiar, de tudo assim, né? Então, não estou tocando muito com isso, não vai olhar, mas a aula 1h30 normalmente vai dar menos que meia hora. Não, menos que meia hora não vai dar, já demora um pouco mais ainda. Mas isso é mais o teu tempo e tal, né? Bom, temos ali um sistema bonitinho. O grande lance de tu praticar é que com a prática tu ganha muita agilidade. Perfeito? Tu já sabe o que olhar no sistema para fazer as escolhas. Por exemplo, tu tem que enxergar que a melhor incógnita para cancelar aqui é o z, ó, de cara. Porque primeiro que é tudo 1 em módulo e ainda tem aquele menos, né? Olha que barbada que fica, ó. A gente enxergou ali que vai cancelar o z. Então, se eu usar como referência esse amigo aqui, ó, eu tô grande, porque se eu faço a linha 1 mais a linha 2, eu já cancelo o z de cara. Vai ficar 3x mais 2y, cancelo z, igual a 1. Se eu fizer a linha 3 mais a linha 2, eu cancelo o z de novo, o que vai nos dar 6x mais 4y igual a 3. Feito? Tá, mas aqui, ó, tu tem algumas opções, ó. Com um olhar mais treinado, tu já vai ver que temos um problema ali, né? Porque olha a proporção entre os coeficientes, ó. Eu vou multiplicar por 2 essa equação para que tu enxergue o que eu quero que tu visualize. Faz meio redundante, mas para que tu enxergue a propriedade mais importante aqui do problema. Tu vai dobrar os coeficientes, só que repara o que está acontecendo. Eu tenho a mesma soma de incógnitas com resultados diferentes, né? Isso aqui é uma contradição. Mas digamos que eu não tenha enxergado isso. Como é que eu faço? Bom, ó, aí tu vai fazer uma linha menos a outra e olha o que vai acontecer. 6x menos 6x dá 0.
4y menos 4y dá 0, 3 menos 2 dá 1. E agora, bom, agora tu tem que enxergar uma contradição, né? 0 igual a 1. Tá, mas o que isso significa? Duas coisas. Ou que 0 é igual a 1, e a gente não sabia, ou que esse sistema não tem um trio de valores de x, y e z que satisfaçam todas ao mesmo tempo. Então, ou tu passa a assumir que 0 é igual a 1, ou tu diz que esse sistema específico não tem solução. É muito menor o prejuízo de admitir que um sistema não tem solução do que 0 de fato é igual a 1. Né? Então, isso que caracteriza um sistema impossível. Ó. Tu vai encontrar sistemas impossíveis aí no teu estudo, e eles sempre estão associados com uma contradição. E uma contradição é isso que eu te mostrei, né? Equações que dão valores diferentes, né? As mesmas somas que dão resultados diferentes. Ou, se tu não enxergou, uma coisa que nem essa, né? 0 igual a 1. Aí o conjunto solução é o conjunto vazio, né? Só claro, né? Tem que ter muita desenvoltura para achar que, bom, não sou eu que errei a conta, né? É o sistema que está incoerente, que está incompatível, né? Que ele não vai ter solução para fazer. Feito? Então tu tem que ter muita atenção quando está resolvendo questão de sistemas, porque como é só operações matemáticas básicas, de mais, de menos, de vezes, a gente acaba relaxando um pouco, né? E acaba se atrapalhando. Então tem que ter muita atenção quando faz uma conta de sistemas. Feito? Bom, as próximas duas questões são questões mais difíceis. A própria... me atrapalhei aqui. A gente vai fazer duas questões aí, um exemplo de duas questões. Essa questão é uma questão mais complicada, porque ela envolve uma ideia que não é tão óbvia, né? Primeiro, daria para fazer do jeito tradicional que a gente está fazendo? Daria. Escolhe uma incógnita para cancelar, faz tudo bonitinho, cancela, digamos que tu escolheu o W, cancela o W 3 vezes, depois cancela o Z 2 vezes, depois cancela o Y uma vez, e aí acha o X, acha o Y, acha o Z, acha o W. Tá? Dá para fazer assim. Dá para fazer substituindo, isola uma substituindo as outras três, só que é muito demorado. O cara que inventou essa questão, ele pensou nessa resolução. Claro, quem sou eu para dizer o que ele pensou, mas me parece meio a única resolução rápida para isso. E pouca gente se dá conta, tem essa ideia, porque tu não sabe que dá para somar todas as equações de uma vez só. E dá. Por exemplo, eu vou pegar e vou somar todas elas de uma vez só. Vai dar 2 com 1 vai dar 5x, mais 5y, mais 5z, tá? Mais 5w, igual a 10. Mas como é que eu tive a ideia de somar tudo? Intuição, né? Isso que é ruim às vezes em matemática. Pela regularidade do sistema também dá para pensar assim. Vamos dividir isso aqui por 5, para ficar mais bonitinho. E a gente vai ter que x mais y mais z mais w é igual a 2. Eu vou chamar isso aqui de linha 5, tá? Só que repara, muita questão pergunta a soma das soluções. Então, se a pergunta fosse essa, estava resolvido, né? A soma das soluções, 2. Tá, mas ele quer aqui cada uma delas. Bom, eu vou usar essa linha 5 como referência operatória. Olha que mágico que acontece quando eu faço linha 1 menos a linha 5. Vai ficar 2x menos x, x. Y menos y, 0. Z menos z, 0. W menos w, 0. 2 menos 1, menos 1. Não, desculpa, é 1 menos 2, menos 1, né? Então esse é o valor do x. Tá feito, ó. Que barbada, né? A linha 2 menos a linha 5 vai cancelar o y, ó, que vai ficar x menos... Desculpa, vai ficar só o y. Vai ficar x menos x cancela. 2y menos y dá y. Onde é que está o mouse? Dá y.
Z menos Z cancela, W menos W cancela, 2 menos 2, 0. E assim sucessivamente. Ó. A linha 3 menos linha 5. Vai sobrar só o Z. E se fizer a linha 4 menos a linha 5, vai sobrar só o W. Ah tá, mas aí tu vai pensar, esse é o tipo de resolução que o cara olha e pensa, tá, beleza, entendi. Só que eu nunca teria tido essa ideia sozinho. De fato, não é uma ideia simples. Eu demorei bastante para ter, assim, e lembro de ter ficado bem orgulhoso quando eu tive essa ideia. O grande lance aqui é a regularidade do sistema, né? Como o sistema acaba sendo... ele tem um certo padrão, né? Se ele tivesse uma quinta equação, a gente saberia qual seria, né? Seria x mais y mais e mais w mais 2k igual a 5. Então ele fica fácil de considerar. Certo? Mas não vai te atucanar, porque as questões que a URGS tem cobrado disso têm sido questões bem mais tranquilas do que essa. Essa é uma questão de grau alto de dificuldade. Feito? Mas eles podem complicar um pouquinho às vezes, né? Dependendo do sistema. Dependendo se for trabalhar com um sistema indeterminado, o bicho pega um pouco mais, né? Bom, o sistema indeterminado é mais difícil. Mais difícil não de operar, mas de interpretar. Primeiro que ele é a principal razão de tu não estudar Kramer. Perfeito? Porque se eu te digo que ninguém usa Kramer na prática mais, tu pode pensar que bela porcaria. Eu não vou trabalhar com isso. Azar de quem usa outro método. Poderia ser. Se eu te digo que não resolve qualquer tipo de sistema, tu vai me mostrar, mostra um exemplo aí de exercício de vestibular que ele não daria para fazer por Kramer. É meio estranho também. Não é tão raro assim. Tá? Só que ele tem um lance que é bem chato na Kramer, que tu não consegue interpretar o sistema indeterminado. Ele só te diz que são infinitas soluções. Tá, mas infinitas soluções, ó, é meio vago, né? Bom, então diz um valor de x, y e de z que sirva como solução para aquele sistema ali. Então, essa é a grande razão da gente trabalhar com outro método. Porque a regra de Kramer ela lida muito mal com os sistemas indeterminados. Ela só diz que são infinitas e isso é muito pouco, certo? Então, vamos primeiro caracterizar o que vem a ser um sistema indeterminado. Tá, eu vou escolher o x para cancelar aqui, porque todas elas são muito parecidas, né? Não tem uma equação melhor, uma incógnita melhor. Aí, ó, uma ideia legal é tu usar esse x como referência. Porque ele vai... 1x, né? É o coeficiente dele é 1, né? Então, se eu, por exemplo, fizer a linha 1, que começa com 3x, eu vou ter que fazer a linha 1 menos o triplo da linha 2. Para que a gente consiga aquele cancelamento. Vai ficar então 3x menos 3x, some, né? Agora, aqui é importante cuidado, ó, tu vai triplicar e trocar o sinal, né? Então, menos 2y menos 3y, isso vai dar menos 5y. Z, agora, ó, cuida aqui que tem menos, né? 2z menos 3z vai dar 2z mais 3z. Vai te dar aqui mais 5z. E aqui, 7 menos 12, menos 5. Coisa que tu pode fazer como praxe, ó, é já dar uma mexida na equação, né? Então, se eu trocar o sinal e dividir por 5, fica uma equaçãozinha mais bonitinha, ó. Y menos z igual a 1. Correto? Agora, temos que cancelar o x de novo. Vamos fazer a linha 3 mais o dobro da linha 2. Ah, por que eu agora fiz mais a linha? Ó? Porque essa aqui começa com coeficiente negativo, né? Então, ó, olha que vai ficar. Menos 2x mais 2x cancela. 3y mais 2y vai te dar 5y.
Menos 3z menos 2z vai te dar menos 5z. E menos 3, não, me perdi aqui. Menos 3 mais 8 vai dar 5, né? E aí a gente dividindo isso por 5, a gente chega na mesma equação. Tá? Isso que caracteriza um sistema indeterminado. Então, ó, se para chegar num sistema impossível a gente precisava de uma contradição, um sistema indeterminado, a gente vai ter aqui equações iguais, no fim das contas. Aí tu poderia argumentar, não, originalmente não eram equações iguais, né? Se tu olhar no sistema original, lá no primeiro, aqui sim, ali no cantinho, aí eu apontando pra tela, que idiota. Parece um maluco, eu apontei pra ti, eu apontei aí pro... Olhou ali em cima, no canto. Tá? Então, não tinha equações iguais ali, né? Equações iguais após a manipulação, né? Após o cancelamento, após uma substituição. Então, isso é característico dos sistemas indeterminados. Ou que acaba dando no mesmo, que assim, ó, mais equações do que incógnitas, né? Quando tu tem mais equações do que incógnitas, não, desculpa, mais incógnitas do que equações, tu tem infinitas possibilidades de resposta. Bom, só que como é que a gente resolve isso? Agora vem a parte mais bonita. A única coisa que a gente sabe é que y menos z dá 1. Tá? Por que são infinitas respostas? Porque tem infinitos jeitos de um número menos outro dar 1. Correto? Então vai ficar ali 7 menos 6, 11 menos 10. Tem uma série de possibilidades de valores, mais precisamente infinitos, valores para y e z, que subtraídos dão 1. Só que, para resolver esse sistema, a gente tem que usar a seguinte estratégia. A gente desiste de uma das incógnitas. Eu vou desistir do z, tanto faz. E diz que essa incógnita é uma variável livre. Então, z é livre. Então, não sei quem é o z. Não sei quem é o z, não tem como saber. Vou deixar o z em aberto. O z pode ser o número que for, correto? O bonito disso é que a gente, no momento que libera o z, a gente prende o y. A gente vai ter o y como dependendo do z. Então, ó, eu posso passar aquele menos soma z nessa equação e vai ficar que o y é igual a 1 mais z. Ele depende do z. Então, o z vale 7. Tá, quem é o y? 1 mais 7, 8. Então o y não está livre. Ele varia, tá? Mas ele não é livre. A gente chama de variável dependente. Correto? Então eu consigo ver que o valor de y está associado com o valor de z. Isso é o que a gente chama de sistema indeterminado mesmo, né? Que aí a gente consegue ver as soluções na prática mesmo, a solução do sistema, a gente consegue construir a solução que a gente não tinha antes, né? Já vou te dar um exemplo do que é isso. Tá, mas como é que a gente faz o x? Pega uma equação qualquer ali, vou pegar a equação mais simples, que é a linha 2, e vamos substituir o que a gente tem ali no problema. Vai ficar x, no lugar do y eu coloco 1 mais z, menos z, igual a 4. Tá, mas cancelou o z, né? O x é 3. Isso não é obrigatório que aconteça, tá? Isso pode acontecer ou não. Podia estar o x dependendo do z também, né? Só que então, ó, como é que vai ficar o conjunto de solução? Ó? Vai ficar aqui, ó, 3, 1 mais z e z. Feito? Muito mais interessante do que tu falar, tem infinitas soluções. Tá, beleza, aqui também tem infinitas soluções. Mas a partir daqui, ó, eu consigo construir a solução. Eu consigo falar assim, ó, não, a solução vale 3, 1 mais z e z. Mas como assim? Pega um valor de z, digamos z igual a 0. A solução fica 3, 1, 0. Substitui no sistema original ali 3, 1, 0. 3 vezes 3, 9, menos 2 mais 0, 7. 3 mais 1 menos 0, 4. Menos 6 mais 3 menos 0, menos 3. E se o z for 2, vai ficar a solução 3, 3, 2. Coloca lá em cima. Vou fazer só a primeira equação para não te encher o saco.
Vai ficar 9 menos 4. Não, 3, 3, 2. Né? 9 menos 6 mais 4 vai te dar 7. Perfeito? 3 mais 3 menos 2 dá 4. E assim tu vai, né? Então isso que é o bonito, né? Onde é que está o infinito nesse conjunto de solução? Bom, o infinito está no fato do z poder assumir infinitos valores. Então o y, por consequência, também pode assumir infinitos valores. O x deu 3, fixo, mas isso não é tão comum assim. Tá? Às vezes ele depende. Uma dúvida que o pessoal tem é assim, ó. Como tu vai saber qual vai ser a tua variável livre? Qualquer uma. Pode ser qualquer uma, não tem problema. Nesse caso, só o x que não, né? Mas como é que vai decidir no vestibular? Pelas alternativas, né? Tu olha as alternativas, tu vê quem que é a variável livre pela composição. Ó. Tá vendo ali? Ó? Eu tenho 3, 1 mais z e z. Todas as respostas estão em função de z. Então é porque o z é a minha variável livre. Correto? Isso é bem importante, vale a pena tu dar uma forçadinha nos exercícios depois, quando tu for estudar. Agora deixa eu fazer uma questão para encerrar. Uma questão bem mais complicada. Não de resolver o sistema, né, mas de interpretar. É uma questão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Assim, em vestibular. Olha que bonito. Um comerciante trabalha com as mercadorias A, B e C, tendo de cada um pequeno estoque não nulo. Se vender cada unidade de A por 2, de B por 3, de C por 4, ele tem uma receita de R$50. Bom, eu posso montar uma equação simples a partir daí, né? 2A mais 3B mais 4C é igual a 50. Certo? Então, não tem muito drama, né? Mas se vender cada unidade respectivamente por 2, 6 e 3, a receita será 60. Então, 2A mais 6B mais 3C é igual a 60. Calcule o número de unidades que possui de cada mercadoria. Tá. Esse é um problema mais difícil, porque de cara eu já sei que ele é indeterminado. Ele tem mais incógnitas do que equações. Só que indeterminado tem infinitas soluções. Ele está pedindo para a gente dar a resposta. É que esse problema tem contexto, né? Mas vamos primeiro resolver o sistema, né? O que a gente pode começar fazendo? Vamos cancelar o A, né? Já está aqui bonitinho, igualado, não tem por que não cancelar o A. Então, se tu fizer direto a linha 2 menos a linha 1, 2A menos 2A, 6 menos 3, 3B, 3 menos 4, menos C, 60 menos 50, 10. Tá? Beleza, né? É a única coisa que a gente sabe. A gente vai ter que escolher alguém para ser variável livre. Eu vou escolher o B. Digamos que o B seja livre. Ou seja, eu vou ficar aqui que o C ele vale 3B menos 10. Esse somei C, subtraiu 10. Então a gente tem 3B menos 10. Não é 38, tá? É 3B. Beleza, está dependendo do B. Agora, para achar o A, vamos olhar uma linha dessas qualquer. Ó. Linha 1 vai ficar 2A mais 3B mais 12B menos 40 igual a 50. Repara que é 4C, né? Então, ó, vai nos dar aqui 2A é igual a 90 menos 15B. E, portanto, o A vale 90 menos 15B sobre 2. Tá ali, ó. Então, o sistema, a resolução do sistema, a solução desse sistema, ficaria uma coisa assim, ó. 90 menos 15B sobre 2 para o A. B para o B é a variável livre. E 3B menos 10 para o C. Se o exercício fosse resolva o sistema, você só fazer isso. Só. Acabaria aqui.
Só que ele está num contexto, né? Como ele está no contexto, o grau de dificuldade dele vai aumentar consideravelmente. Por quê? Primeiro, se é um pequeno estoque não nulo, esses valores são positivos. Correto? Então, ó, esse cara aqui, ó, tem que ser maior que 0. Portanto, 3b tem que ser maior que 10. O b tem que ser maior que 10 terços. Feito? O que isso implica? 10 terços é 3, alguma coisinha, né? Então, o b, com certeza, está no conjunto aqui, ó. 4, 5, 6 e assim por diante. Já que tem que ser maior que 3, alguma coisinha, ele tem que ser um desses números. 4, 5, 6, 7, 8 assim por diante. Se eu utilizar a mesma lógica para o A, ó, a gente vai chegar numa coisa parecida. Vai ficar 90 menos 15b sobre 2 maior que 0. É a mesma coisa que falar que 90 menos 15b é maior que 0. E aí, ó, a gente vai chegar à conclusão, não esquece de virar desigualdade, que o b tem que ser menor que 6. Ah tá, mas o que a gente faz a partir daí, ó? Bom, vamos dar uma olhada para as consequências aqui. Se a gente pegar outra cor, vai ser roxo. Os possíveis valores de b, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que ele está dizendo que o b tem que ser menor que 6. Então, ó, eu só vou ter como possibilidades de resposta essas duas. Ou o b é 4, ou o b é 5. Feito? Então, ó, vamos abrir um arquivo novo aqui, para não ficar tão socado. Ou apago ali. Arquivo novo. Aqui. A gente está. O conjunto de solução que a gente encontrou. Se tu não tinha copiado ainda, tu volta o vídeo, tá? Volta o vídeo e copia, tá? Não vai ficar bravo comigo. Ah, tava copiando. Então, relaxa. A gente está aqui assim, ó. 90 menos 15b sobre 2. Esse era o A. O B era B. E o C, 3b menos 10. A gente tem as possibilidades de que ou o B é 4 ou o B é 5. São as duas consequências. Ah tá, mas se o B for 4, a gente substituindo na solução, vai ficar 15 vezes 4, 60. 90 menos 60 dá 30. Por 2, 15. O B, 4. E 12 menos 10, 2. Se o B for 5, vai ficar 90 menos 75 dá 20, dá 15. 15 por 2, 7,5. Aí 5. E 15 menos 10, 5. Até, mas olha só, era um pequeno estoque, era cada unidade, né? Então isso aqui não pode servir pelo contexto do problema. Ele tem que ser inteiro, o número de respostas, né? O número de unidades vendidas. Então a solução para o problema é essa daqui. Feito. 15 de A, 4 de B e 2 de C. É a única solução que resolve o que ele pediu e ainda está no contexto, né? Ah, mas então esse sistema é determinado. Não, não é. O sistema é indeterminado. O contexto que me dá uma única solução para a gente fazer. Perfeito? Então é bem importante tu ter essa distinção. Ah, é difícil esse problema? Pô, dificílimo. Certo? Te preocupa mais em entender como a gente chegou no conjunto geral da solução. O resto é mais deixar um pouquinho mais interessante. Feito? Então tá, é isso. Espero que tu consiga ver essa aula antes da próxima, né? Antes da aula de quinta agora. Também se não conseguir, não é nada muito dramático, a gente não vai ter muita dependência. Mas tenta ver antes do vestibular da PUC. Eu dizendo no final do vídeo, tenta ver, é ótimo, né? Até a gente pegar o tempo dessas aulas de internet, o cara fica
alguns vícios, né, de trabalho. Então, com isso eu me despeço. Eu prometo pagar o bolo na data prometida, né, para a data combinada. Afinal, a aula seria sábado, e a aula sábado tem bolo. Não temos aula sábado, mas a parte do bolo eu fica como compromisso, está registrado, inclusive em vídeo, né? Eu não posso dizer depois que eu não prometi. Então tá. Feito, para de ocupar teu tempo. Bons estudos. Até quinta.